Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Eu quero convidar aqui o nosso irmão Francisco de Assis para ele fazer a oração de abertura e logo após nós estaremos dando início à nossa aula na nossa escola bíblica. Tu és maravilhoso, Jesus. Ficar de pé, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, glorioso Deus, Santo Deus de Israel. Toda honra e toda glória e todo louvor é para ti, Senhor. Neste momento estamos aqui na tua presença, Senhor, aleluia. Já nos preparando pelo teu Espírito Santo de Deus nesta noite. Estamos aqui, Deus, para aprender através de ti. Que o Senhor Deus venha fazer-nos compreender esta aula e usa aqui, meu Senhor, o pastor Vicente, aleluia, para nós compreender, meu Pai, e viver a tua palavra, meu Senhor da glória, Santo Deus de Israel. Que o Senhor Deus nos abençoe a cada um de nós e aqueles que estão vindo a caminho, Deus, para vir para esta aula, para aprender também através de ti, Senhor. Desfaz, meu Pai, a obra do inimigo, meu Senhor da glória, e pedindo que o seu povo chegue aqui para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. E assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Meu Deus, aleluia. Graças a Deus. Maravilha, irmãos. Então, meus amados irmãos, hoje, nossa escola bíblica, nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2026, estamos estudando na revista CPAD. Hoje, nossa escola bíblica na sede IPRRCE, hoje 19/1/2026, lição de hoje, a lição de número 3, o tema da lição de hoje, o Pai enviou o Filho, lições bíblicas, a Santíssima o tema desse trimestre é a Santíssima Trindade, e o título é o Deus único revelado em três pessoas eternas. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, no Ceará. Amém. Voltando, irmão, é diferente, para frente. Pronto. Textual. Todos juntos, na voz da missionária Rita, a classe. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que o Deus enviou o seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Primeira carta de João 4:9. Os objetivos da lição: primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus. Então nós vamos ver que a vinda de nosso Senhor Jesus é a maior prova expressa, visível de Deus, física, material, O Senhor Jesus, ele, sendo Deus, se tornou humano e veio, a maior prova de amor por toda a humanidade, irmãos, porque Deus ama todo ser humano, mas infelizmente aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ele perde os benefícios desse grande amor, e o maior benefício é exatamente a salvação da nossa alma, porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por ele, Jesus Cristo. Então não é a religião que diz, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que creem em Deus, que creem no Senhor Jesus, eles o recebem de coração, e tem então esse grande benefício, o maior benefício que o ser humano pode ter da parte de Deus, que é a salvação da alma, porque essa salvação, quando fala salvação da alma, está falando de uma salvação eterna, não só terrena e física. 2. Reconhecer que a vinda de Jesus Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. Então, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos, É que já estava previsto, Porque o plano da vinda de Cristo, da salvação da humanidade, estava já previsto
né, antes de tudo existir. Então, plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, Jesus veio, preparado, tudo plano do eterno Deus, certo? 3. Identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Tá? Então, o tema central de todo esse trimestre é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E enquanto nós estamos estudando esses pontos assim, envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos o tempo todo observando a Trindade. Então aqui nós estamos vendo sobre o amor de Deus, que nós temos a revelação de Deus como Pai, nós identificamos aqui Deus como Filho, Jesus Cristo, e identificamos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo executando, né, esse plano na continuação dele. Jesus morreu, voltou para o Pai, o Espírito Santo, o Deus revelado agora na pessoa do Espírito Santo, na atuação e execução do plano da salvação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? É o Espírito Santo que está operando hoje na igreja, tá certo? Mas aí Jesus diz assim na palavra de Deus também, Jesus falando, que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas, ia fazer nos lembrar de todas as coisas, que o Espírito Santo ia falar aquilo que ele recebesse de Jesus, está vendo? Mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus, manifesta em 3 pessoas que trabalham perfeitamente na harmonia, não há nenhuma contradição quando envolve a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma prova de que é um único Deus. Pode passar. Leitura bíblica em classe, Evangelho de João 3, 16 e 17, 1 João 4, 9 e 10 e Gálatas, carta aos Gálatas 4, 4 a 6. Evangelho de João 3, 16. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Pode passar, irmão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Está o amor, nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Pode passar. Gálatas 4 e 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Pode passar. Introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Essa verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Amém. Então, só volta um pouquinho aí para me comentar, né? Volta mais um. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para a salvação do mundo, né? Então aqui, como nós estamos estudando a Trindade, nós vamos dar mais atenção para identificar aqui a expressão de Deus como Pai, e ele sendo Pai, ele envia o Filho. Só para isso a gente vê que é o que está na Bíblia e é o que nós cremos. Então, esta verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós estamos vendo a Trindade,
nós estamos vendo o amor de Deus na Trindade. O Pai amando o mundo, Deus amou o mundo, o Pai, enviou seu Filho, né? E Jesus, quando ressuscita e antes de subir para o Pai, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo, e estará convosco todos os dias, né? Então assim, a gente vê a Trindade sempre, irmãos, guarda isso no seu coração. Alguém vai te perguntar: onde está a palavra Trindade? Não tem a palavra Trindade na Bíblia, mas Deus se manifesta nas três pessoas. Nós podemos identificar Deus na Bíblia como três pessoas manifestam, tá? Pode passar. Nessa lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Amém. Então, nós veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, segundo a segunda pessoa da Trindade, né? Então, Deus primeiro, o Pai, segunda pessoa Jesus, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus. Pode passar. Mãe Rita, eu vou lendo aqui, tá bom? Eu vou lendo, que está muito baixo. Só um minutinho. O envio do Filho e o amor do Pai. Pode passar. O amor incondicional do Pai. Pode passar. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo, que nós já lemos, Evangelho de João 3,16. O verbo grego para este amor é agapau, né? E o substantivo é ágape, ou agape, né? Tem essas, agape. Tem essas formas de expressão aí do original, tá bom? Falando do amor de Deus. Pode passar, pessoal. Expressa uma natureza essencial de Deus, 1 João 4,8, e a busca pelo bem-estar de todos, Romanos 15:2. Na primeira carta de João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando diz aqui Deus é amor, está falando da essência de Deus. Então, a natureza essencial de Deus é amor. Deus é amor, tá? Deus permite, né, que os males aconteçam, né, por diversas razões, né? Ele é soberano, mas Ele é amor. Deus só quer o bem da humanidade, né? Tá bom? E em Romanos 15:2 diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, tá? Então assim, Deus quer com certeza o bem-estar de todos, né? E Deus fala muito, principalmente através do apóstolo Paulo nas cartas, né? Tem muita instrução para a boa convivência, né? Nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos nossos irmãos. Como é que ama a Deus que não vê e diz que ama aquele, e não ama aquele que vê, que convive com ele, né? Então isso é muito interessante. Pode passar. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos, né? Pode passar, irmão. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu filho. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós já lemos, né? Evangelho de João 3,17, tá? Então,
A motivação de Deus de enviar o Filho dele ao mundo não foi porque nós amamos a Deus, não foi pelo amor, né, da humanidade humana. Não, é só mesmo, o único motivo é o amor de Deus por nós. Tá? Mas, como Ele é justo e o salário do pecado é a morte, então não teria salvação se o homem não tivesse um Salvador, sendo ele o ser humano pecador, né? Então precisou vir Jesus, Deus enviou então Jesus, se fez homem, não pecou, para que o sacrifício dele pudesse ser aceito por Deus, por toda a humanidade, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus tenha a salvação. Tá bom? Pode passar, irmão. Glória a Deus. Muito bem. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Então, olha, esse é o amor de Deus. Tá? Ele alcança toda a humanidade. Quando diz que ele alcança toda a humanidade, é que ele quer salvar todos os seres humanos e que ele ama todos os seres humanos. Mas, biblicamente, Deus estabeleceu que só é possível salvação em Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus. Se não crê em Jesus, não crê no sacrifício de Cristo e não tiver realmente um contato com o Senhor por Jesus e se submeter à vontade e à direção dele, não terá salvação. Isso é a Bíblia Sagrada que diz, e nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, o amor de Deus é para todos, é oferecido a todos, não importa a condição que a pessoa estiver, porém ele precisa, por este amor expresso em Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e se entregar realmente de coração, e Deus sabe quem se entrega e quem não se entrega, tá? Então ninguém engana Deus, né? E é incondicional. O que é isso? O amor de Deus é incondicional, Ele ama e pronto. Agora a salvação, ela é condicional, amém? Ele ama e Ele quer salvar todos, mas para se salvar, então vem a condição: entregar a vida ao Senhor Jesus, aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, né? E se entregar à direção e à vontade de Deus. Então aí, é aí que a salvação acontece, plenamente graciosa, tá? Deus ama de graça, Ele não pede nada em troca. Quando a gente diz nada, é pagamento, né? Mas Deus requer que se entregue a Ele, a direção e ao controle dele, para poder inclusive ele libertar da mão de Satanás. Então, quando diz que a salvação é pela graça, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor, é um favor imerecido porque todo ser humano é pecador, né? Mas essa graça não pode ser entendida que eu aceite Jesus e eu não tenho que observar nada da palavra de Deus, ou se quiser ou não, eu já estou salvo. Não, isso não existe, tá? Então isso é uma coisa que precisa entender na graça de Deus, tá? A graça de Deus é que Ele se agrada dos seres humanos, né? Como obra de suas mãos, e para salvar Ele enviou seu Filho. Então quem despreza o Filho, infelizmente, no plano de Deus, na Bíblia Sagrada, não tem a salvação eterna. Então é gracioso plenamente, né? Então não teve nenhuma motivação além da graça de Deus para Ele enviar Jesus e por Jesus se dar por nós. A palavra única é amor. Aí diz sacrificial, ou seja, Jesus se ofereceu, se deu. O apóstolo Paulo ensinando, se eu não estiver enganado, ele diz assim, que nós, ainda sendo inimigos de Deus, pela vida que nós vivíamos, Ele nos amou. Aí diz, Ele nos amou primeiro. Então, sacrificial e absoluto, o que é isso? O sacrifício de Cristo é absoluto, é para todos, tá? Pode passar, irmão. Efésios 2, 4 e 5, né? A iniciativa soberana de Deus, pode passar. Deus, desde a eternidade, antes da queda no Éden,
Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Efésios, capítulo 1, 4 a 5. Então aqui em Efésios 1, 4 e 5 diz assim: como também, aqui é exatamente o que está escrito na Bíblia, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só, Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus, né? Então, antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa, na presciência de Deus, Jesus já estava, ele já via Jesus sendo enviado, já via Jesus morrendo na cruz por nós, né? Pela humanidade, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então é muito interessante nós observar essas palavras, aproveitando aqui o contexto, né? Para que fôssemos santos. Então, quando Deus elegeu aqueles que viriam futuramente a receber Jesus como Senhor e Salvador, aqui quando diz nos elegeu, ele diz para quê? Para que fôssemos santos. Então, uma pessoa que é salvo pela graça, porque Deus planejou e enviou seu filho quis se dar por nós, tudo isso por amor de Deus, não é porque ninguém merecesse, tá? Mas a partir do momento que nós temos um encontro com Deus em Cristo Jesus, qual é a nossa posição? Como é que Deus nos quer? Santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Não tem quase do que repreender. Então, uma pessoa irrepreensível não é, e santo não é perfeito, mas ele está buscando acertar, e Deus está vendo o quanto ele quer agradar a Deus nosso Senhor, né? Então nós percebemos aqui, nós estamos estudando no trimestre a Trindade. Então nós estamos vendo aqui como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Deus. Aqui já é o plano do Pai. Nele, nos elegeu em quem? Nele, em Jesus, né? Então Pai e o Filho, antes mesmo de Jesus se manifestar, lá Deus já tinha todo esse plano arquitetado, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade, né? Então, percebam, irmãos, e nos predestinou. Tem a doutrina da predestinação, infelizmente interpretada errada, nós consideramos errada, quando diz doutrina da predestinação. Está escrito? Está na Bíblia? Está aqui, ó. Deus os predestinou. Quem foi que Deus predestinou para a salvação? Aqueles que entregam as suas vidas a Cristo, a Jesus. A partir do momento que o homem se entrega de coração ao Senhor Jesus, tá? Ele está dentro do plano de Deus e ele já está predestinado para a salvação, tá? Mas biblicamente diz, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então qual é o erro? Que eu quero que os irmãos fiquem alertas quando ouvir essas coisas. Qual é o erro daqueles que defendem a doutrina da predestinação de forma errada? É quando eles dizem que Deus escolheu no ventre da mãe, ou antes de ser gerado, aquela pessoa que vinha a existir, Deus já escolheu quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Isso não é verdade. Amém? Deus não escolheu. Deus sabe quem vai se salvar e quem não vai se salvar, porque Ele tem a presciência. O que é presciência? Ciência é conhecimento. Ele sabe como tudo vai terminar. Mas quem vai decidir durante a vida é o ser humano. Ele não vai, quando um ser humano nasce, ele não vai dizer assim, esse daqui eu quero salvar, esse eu não quero. Isso não é verdade. Deus quer salvar a todos, amém? Fica à vontade. Deus quer salvar a todos. Então, a doutrina da predestinação, para quem é? Para a igreja, confessa em Jesus, que serve a Deus de verdade. Então, esses estão já predestinados, porque eles tomaram uma decisão de servir ao Senhor e de ser fiel ao Senhor, tá? Mas, se a pessoa, olha o que Jesus disse, ó, ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Quem é que vai receber a coroa da vida? Quem for fiel. Deus vai escolher um para ser infiel e outro para ser fiel? Claro que não, isso seria injusto, né? Também o Senhor Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui ele já está falando para quem teve um encontro com Jesus e que deve perseverar, e que deve continuar, deve lutar. O apóstolo Paulo também disse assim, nos importa entrar no reino de Deus, ainda que por muitas tribulações. Quer dizer, para entrar no reino de Deus, já morreu por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então nunca vamos acreditar, irmãos, nessa falsa doutrina. A gente diz falsa porque não é, o contexto da Bíblia não diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso não. A salvação em Cristo, se a pessoa estiver procurando viver, perseverando ali, buscando, né, se esforçando, fazendo a sua parte, certamente a graça de Deus estará com ele, o poder, e ele vai vencer, né? E Jesus vai ter misericórdia e vai salvar esta vida. Mas aquele que vive relaxadamente, porque eu aceitei Jesus, Jesus morreu por mim, eu creio, eu aceitei, e agora vive de qualquer jeito, é engano. Não existe salvação aí. Amém? Então eu estou saindo um pouquinho fora aqui da Trindade, mas é para nós vermos que a Trindade está aí. O Pai planejou tudo, enviou seu Filho Jesus veio sendo Deus, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, o Espírito Santo veio e está presente na igreja, trabalhando, né, na execução da obra da redenção. Amém, meus irmãos? Então isso é visível nas Escrituras, e não devemos de forma nenhuma ignorar essa manifestação do Pai eterno, que quis se manifestar dessa maneira, tá bom? Se alguém quiser perguntar, falar, o microfone está aberto. Amém? Vamos avante, pode passar, missionário. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Olha aí, primeira carta de Pedro 1:18-20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Olha que coisa maravilhosa, né? Pegando aqui alguns pontos, né? Então a salvação, ela não é comprada com ouro nem com prata, mas ela é de graça. O direito de salvação Deus oferece aos homens de graça. Por que de graça? Porque Deus poderia simplesmente destruir tudo são pecadores, são maus, né? Jesus disse que bom é Deus, o homem é mau, né? Então, mas não, pela graça, aí é que está a graça de Deus, né? Oferece Jesus. Aí ele diz aqui, nós não fomos resgatados, né? Está escrito, o preço da salvação de um homem nunca poderá ser prata ou ouro. Aí ele diz assim, ele aponta aqui a vossa vã maneira de viver. O que é uma vã maneira? O que é vã? Uma forma de vida inútil diante de Deus, que não tem valor nenhum, só pecando, só fazendo o que é mal. Isso é morte, é destruição, né? Aí ele diz, por tradição, mas, aí ele diz, qual é o preço da salvação? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Então o cordeiro simbolizava Jesus, e incontaminado, um cordeiro imaculado e incontaminado, sem pecado, o qual na verdade em outro tempo, um detalhe aqui para os irmãos observar, em outro tempo foi conhecido. Que tempo é esse? O mesmo texto diz,
antes da fundação do mundo. Então Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Lembra lá em Gênesis, quando diz assim, façamos o homem? Então ali tinha mais de uma pessoa. No original mostra Deus, que é um só, composto de mais de uma pessoa. Façamos. Quando é uma pessoa, diz-se assim, faço. Mas quando é mais de uma pessoa, diz o quê? Façamos. E aqui em 1 Pedro diz que antes da fundação do mundo, Jesus já era conhecido, né? Antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Então, Pedro está dizendo o seguinte, esse Jesus que nós estamos crendo, que veio, falando da pessoa do Senhor Jesus, ele está dizendo, ele já existia antes da fundação do mundo. Agora nós só sabemos porque ele se manifestou. Amém? Deus, em sua soberania e em seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Jesus é Deus, é Filho e é Deus, segunda pessoa, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. Então Deus, qual o propósito de Deus de redenção? De salvar a todos. Efésios 1:9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Leva o microfone lá para ele, pastor Regiano. Deixa aí com o irmão Antônio. Entrega ali para o Diácono Júnior. Deixa ligado já. Espera um pouco aí, Diácono Júnior, só para eu concluir o raciocínio aqui. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. O que é que isso quer dizer? Ratificar é reafirmar, é confirmar. Antecede qualquer atitude humana. O que é que isso quer dizer? Que independente do ser humano querer ou não querer, desejar ou não, Deus o ama. Certo? Deus o ama. Agora, essa expressão que Deus ama a todos e que afirmar para a pessoa que Deus o ama está correta, porém com uma ressalva. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Mesmo Deus amando e querendo salvar e oferecendo Jesus, dando ao ser humano tudo o que é necessário para que ele entenda esse plano, que ele aceite esse plano, que ele aceite essa salvação, enquanto ele estiver dominado pelo mal, no mal, infelizmente, falando de juízo, que estará sobre ele a ira de Deus. E há um questionamento por parte de muitas pessoas que dizem assim: mas Deus não é amor? Como é que ele vai permitir que uma pessoa que ele ama vá para o inferno, sofra? Mas é porque Deus é justiça, e o salário do pecado é a morte, e só há um meio de se salvar: Jesus Cristo. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviando o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Então, onde está o amor de Deus? Em Jesus. Como é que eu posso desfrutar do amor de Deus? Entregando minha vida a Jesus. Tá? Diácono Júnior. É só, voltando lá atrás. Sim. É só para confirmar o que o pastor falou. Filipe disse lá em João, no Evangelho de São João, Filipe fez uma pergunta para Jesus assim: mostra-nos o Pai, é o que nos basta, né? Aí Jesus disse: Filipe, tu está olhando para mim, tu está vendo o Pai. Isso. Né? Eu estou só confirmando o que o pastor falou. Em João 14, né, quando Filipe fez essa pergunta a ele: mostra-nos o Pai.
é o que nos basta. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não tem me visto, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Por isso que o pastor disse aí, eles dois é um só. Então assim, a resposta sempre que nós devemos ter na ponta da língua é: Deus é único e ele Deus, quis se manifestar em 3 pessoas, certo? Isso não somos nós que criamos essa ideia, como há uns que também insistem em dizer que foi a Igreja Católica. Não, é a Bíblia que está na mão das pessoas, está lá escrito, não é a Igreja Católica. A Igreja Católica teve sua participação nessas doutrinas, porque eles eram confessos em Jesus também, né? E defendia as doutrinas de nosso Senhor Jesus. Depois teve os problemas históricos, né? De entrar outros deuses, outras crenças, né? Mas aquilo que a Igreja Católica defende, que nós defendemos, é porque está na Bíblia. Nós não estamos defendendo aqui a Igreja Católica porque foi a Igreja Católica, foi um Papa. Isso para nós não importa. O que importa para nós é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, né? Até quem estava conversando com o pastor Regiane agora, que eu já tinha ouvido isso aí, mas é bom ressaltar aqui, que tem gente que diz assim: mas quem criou essa doutrina foi a Igreja Católica e os papas. Quem fez a versão da Bíblia foi um padre. Na verdade não foi um padre, né? A versão da Bíblia evangélica que nós temos hoje, as principais versões, né, de Almeida, né, tem toda uma história dele, entendeu? Mas é fundamentada nas Escrituras, nos originais da Bíblia, tá bom? Alguns erros, né, de versão, erros assim, não bem colocados, né, são corrigidos hoje, mas não muda o sentido de Pai, de Filho, de Espírito Santo, de ressurreição e de muitas outras doutrinas da Bíblia, tá certo? Que é defendida por todo o tempo pela Igreja do nosso Senhor Jesus. Pode passar. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano. A iniciativa, quem busca a salvação não é o ser humano. Por quê? Por causa do pecado. Começou desde o início. Quando Adão pecou, quem foi que buscou a Deus? Depois que pecou, foi Adão ou foi Deus que buscou Adão? Quando Adão pecou, depois do pecado, quem foi que buscou? Foi Deus que buscou Adão ou Adão que buscou a Deus? Deus que buscou Adão. Realmente o homem, quando ele é vencido pelo pecado, ele quer se esconder de Deus, ele quer fugir de Deus, ele não quer Deus, né? Até mesmo o cristão, quando peca, se desvia, é uma luta para voltar, né? Se acha indigno, o diabo diz que ele não tem mais chance, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Enquanto há vida, há esperança, está escrito na palavra do Senhor. Então o Senhor diz assim que o pecado do homem pode ser vermelho, um vermelho intenso, né? Mas se ele se arrepender, Deus perdoa e não se lembra mais, né? Ou seja, aquilo não conta mais. Então isso é maravilhoso, isso é o nosso Deus, é o Deus das Escrituras, tá bom? Então, portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Então está aqui Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs, é uma proposta do Senhor, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que nele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, tá? Então, meus amados, essas explicações são claras, são objetivas e diretas, né? O Senhor nosso Deus, Ele quer salvar, e Ele tem movido, né, na história, principalmente após a morte de Jesus e ressurreição, né, homens, né, que Deus levantou, separou, chamou, né,
separou, santificou, levantou para anunciar Jesus, Salvador, o único Senhor que pode salvar, ainda que custando a vida desses homens, muito sangue derramado, muito sofrimento, irmão, na história bíblica. E hoje nós temos cristãos em lugares, em países que não aceitam o cristianismo, que estão lá e estão pagando com a própria vida também para anunciar Jesus, irmãos, né? Então, quando eu olho para um comentário desse, eu fico pensando, né, o quanto Deus quer nos usar, irmãos, né? Porque estava vendo ontem o testemunho da irmã Edneia na pregação, e a irmã chega na janela, ela estava lendo o Salmo, mas ela não entendia nada. E é assim todos nós, os homens, eles leem a Bíblia, mas eles não entendem nada. Quando você, um servo do Senhor, começa a explicar, a cortina se abre, o véu é tirado e a pessoa entende, né? Então é maravilhoso, uma frase, Deus pode abrir uma cortina. Eu nunca esqueço que uma pessoa que não queria nem se aproximar de mim, que tinha medo de ser crente lá em São Paulo, né? Eu dei um pedacinho de papel a ela assim, ela sem querer mesmo, mas por educação recebeu, e lá tinha um versículo, né? E depois de mais de ano, ela sentou na minha frente no restaurante da empresa que eu trabalhava, e encurvou a cabeça e começou a orar. E eu fiquei olhando assim. Quando ela terminou, ela disse: a paz do Senhor, irmão Vicente, né? E eu disse: oh, mas que bom que você agora é serva do Senhor. Eu sou serva do Senhor. E começou a falar com muita alegria, né? E emocionada. E ela disse: começou tudo depois daquele papelzinho. Oi, irmãos, isso ainda hoje me comove, porque às vezes nós fazemos pregações de 1 hora, fazemos discursos bem elaborados, né? E amém por isso. É bom lançar conhecimento, lançar luz no sentido de informação, mas é só o Espírito Santo mesmo que pode abrir a mente de um ser humano e entrar na vida dele, irmãos, né? Então, essa e outras experiências que eu passei, irmãos, me motivam muito a ler a Bíblia e falar e explicar. Vai ter pessoas tão fechadas que elas não vão nos querer, não vão querer nos ouvir, mas faça um gesto, entregue uma literatura, faça alguma coisa, não fique parado, não fiquemos parados, né? Então, assim, é muito, muito maravilhoso a gente saber que Ele, Deus, levantou a igreja dele, nos levantou para, primeiro nos salva, nos chama, salva em Cristo e nos envia. Então, não importa o nível intelectual da pessoa, a capacidade que ela tem de letra, não, fale de Jesus, fale do que Jesus fez na sua vida, né? Então, às vezes um testemunho fala muito no coração de uma pessoa, muitas vezes, tá? Amém? Quer falar, Diácono? Valeu a pena, né, a plantação que o pastor fez, né? A semente que você jogou no papelzinho. Valeu a pena. É isso aí. Bom, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, João 3, 17, 18 e 34, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Primeira carta de João 4, 10. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para de Deus. Lembra que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ela disse: ah, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo? O dom é presente. Ah, se tu soubesse que eu sou o presente que Deus está mandando para ti hoje, agora, né? E aquela mulher, né, depois entendeu e levou um presente, e levou o presente para a cidade, e muitos daquela cidade ali veio, e quando começaram a ouvir a Jesus, aí, agora não é porque tu falou, mulher, porque nós temos visto e temos crido que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Então, irmãos, quem é que não gosta de presente, né, irmãos? Mas Jesus é um presente misterioso.
que precisa que o Espírito Santo revele, tá bom? Mas nós temos que entregar o presente, amém? Tem pessoas que recebem uma caixa pensando em receber uma coisa boa, quando abre é uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa boa também, né? Só quando abrir a caixa, só quando for revelado o que realmente está ali. E Jesus é o melhor presente que nós podemos receber na nossa vida, na nossa a humanidade, e esse presente Jesus colocou, Deus colocou em nossas mãos para nós anunciar Ele, Jesus, e a palavra e as bênçãos. Eu não entendi, fale aí. Cumprimento a amada igreja com glorioso Pai Senhor Jesus. Estou dizendo que o presente, o senhor falou aí, ela acabou ganhando o presente, a água da vida, né? Sim, que é Jesus, né? É Jesus, a água e a palavra, né? Jesus é a palavra de Deus, né? Também revelada. Jesus é a fonte da água. Então, quando a pessoa recebe Jesus, ela recebe o maior presente, ela recebe Deus, ela recebe tudo, né? É muito maravilhoso, né? Bom, em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o maior presente de Deus para a humanidade, Jesus Cristo. Jesus Cristo, para que por Ele vivamos. É muito bom. Nós nessa caminhada de fé, de igreja, de obra, a gente tem muitas alegrias, muitas tristezas, né? Até um irmão chegou para mim: pastor, a vida de um pastor não é fácil, né? O pastor está celebrando a chegada de uma vida, daqui a pouco está celebrando o casamento, né? Daquela vida que chegou, daqui a pouco está celebrando não, está numa cerimônia fúnebre com muita dor e tristeza. Então, é isso, é a vida é assim, tá? Isso é a vida física, mas a maior alegria nossa é saber que aquela vida iniciou, viveu, partiu, está guardada em Cristo. Então, isso é a maior vitória que nós podemos ter nesta vida, né? Pode passar. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. João 1:1, 10:30, 14:26. Pode passar, irmão. Bom, vamos lá. A distinção observada é fundamental, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Evangelho de João 6:38-40. Tá, então sempre vem aquela pergunta: quem é maior? É o Pai? É o Filho? É o Espírito? Não pode ter um maior, porque é só um. Então Deus é só um. No original, a gente usa muito aquela passagem de Gênesis, você conhece os originais, quando diz lá, façamos, lá na palavra, no original, está mostrando uma unidade composta. Deus único, manifesto em 3 pessoas. Então, essa figura que está aí na tela, os irmãos estão vendo no centro do círculo, Deus, e em volta do círculo, Pai, Filho e Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Então ele, Deus único, se manifestou, é como se fosse uma projeção, né? Ele se projetasse como Pai, ele se projetasse como Filho, e ele se projetasse como Espírito Santo, mas é um só. Tanto é que eles não se separam. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João 17, ele diz: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Tá? Ali é a unidade perfeita, que não se separa. Nós nunca seremos uma unidade perfeita, falando de seres humanos, porque nós somos imperfeitos. Mas quando ele coloca a unidade perfeita como referência para nós, é que nós não podemos desistir de uma unidade, como corpo de Cristo, como membros do corpo.
Nunca nos conformar, porque ele é diferente, ela é diferente, e estabelecer barreira, estabelecer inimizade. Nós vimos outra muralha de Jericó caindo lá dentro da casa da irmã Edneia, não foi, irmã Edneia? A muralha lá de Jericó caiu lá dentro da casa da irmã Edneia. Por quê? Porque o inimigo colocou uma muralha, porque um entendeu e o outro não. Mas no dia que o outro entendeu, a muralha caiu e agora são um só, não só na carne, casados, mas um só também no espírito. Olha que coisa gloriosa! E como é maravilhoso, irmão, quando um casal, eles comungam a mesma fé. É uma coisa tão gostosa. É tão bom você dizer para a sua esposa: vamos para a igreja? Vamos. Ou ela: vamos orar, vamos louvar, vamos. Né? Eu estava ouvindo louvores, aí encontrei lá um irmão tocando, que eu até postei no grupo, que me lembrou muito aqueles tocadores e cantores lá do início da minha fé. Até mandei para o pastor Oliveira. Pastor Oliveira, eu me lembrei muito do senhor, que ele gosta de tocar e cantar aqueles hinos. E aí eu passei para a irmã Rita também, e ela se comoveu e tudo. Então é muito bom essa mistura, essa comunhão, essa alegria de comungar a mesma fé. É muito bom, tá? E é isso que o Senhor quer, irmãos, uma unidade onde a gente possa conviver com as diferenças. E está lá escrito: a suprema excelência do amor, suportar uns aos outros, né? Que é um grande dilema da nossa vida, né? Pode falar, Diácono Júnior. É engraçado, né, pastor? Quando a Edneia ia rezar, ela fazia assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não ficava com raiva, mas quando ela aceitou Jesus, que ela ia falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem se benzer, eu ficava com raiva. Não entendia, né? Glória quando a gente não entende, é assim mesmo. Vamos lá. Essa dinâmica, irmãos, é o movimento, é o vai e vem, é o sobe e desce, pensa, analisa, é a vida. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Então, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nunca vai existir diferença, porque eles são perfeitos. É uma unidade perfeita, e Ele coloca essa unidade como referência para mim e para você, meu irmão. Não se conforme, não nos conformemos, viver com amargura, com intriga, com diferença com o outro. Não, se não deu para dialogar, para conversar, deixa ele na mão de Deus, viva em paz, e no dia que ele voltar a estender a mão, estenda a sua mão. A Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque às vezes não depende de mim, a pessoa não me entende, não me compreende, ou não te entende, não te compreende, e aí fica aquela barreira, fica aqueles arranha-arranha, aqueles mal-estar, porque não entende, não quer entender. E tem coisa que a gente não entende no outro, que a gente tem que deixar na mão de Deus e esperar no Senhor. O Senhor abre nossa mente, ou então muda o comportamento do outro. O que nós não podemos viver, irmão, como servo do Senhor, é aquela vida de amargura. Aí a pessoa muda de igreja, muda de bairro, muda de cidade, muda de lugar, muda de emprego, e continua amargurado, porque ele não consegue conviver com as diferenças, meus irmãos. Ele é radical e não pode, né? Tem aquela história daquele homem que estava fazendo a mudança, chegou na cidade lá para se mudar e perguntou: essa cidade aqui, esse bairro aqui, o povo é bom? Aí a pessoa pergunta para ele: e de onde o senhor veio? O povo é bom? Não, lá é tudo ruim. Ele diz: pô, aqui também ninguém presta, né? Porque na verdade, se ninguém presta, será que só ele é bom, né? Tá certo? O irmão chegou para um pastor e disse assim: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu vi que nessa igreja ninguém me ama. Ninguém me ama, incluiu até o pastor, né? Aí o pastor disse: quem é que você ama nessa igreja? Quem é que você ama? Então, infelizmente, irmãos, a unidade humana entre nós humanos, irmãos, se não tiver o Espírito Santo presente, a gente não consegue viver unido, não. Não vai faltar diferença para nos separar, mas se o Espírito Santo estiver presente,
nós vamos encontrar uma saída, vamos nos abraçar, vamos nos perdoar e vamos juntos fazer a obra do Senhor. Pode passar, missionário. Pastor, Sim. eu tenho uma vizinha lá que eu até parei de perguntar a ela se está tudo bem, sabe? Toda vida que eu vejo ela, eu digo, tudo bem, ela só responde uma coisa só: tudo bom e nada presta. Ela só me responde assim. Eu parei de perguntar. Então, com Jesus no barco vai tudo bem. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, do Deus único, que é manifesto em 3 pessoas, que resplandece em toda a história da salvação. Então isso é muito interessante. Mais uma vez, tem a palavra Trindade na Bíblia? Não. Vão te perguntar sempre. Mas você pode dizer, mas Deus está manifesto em 3 pessoas. Ele é um só. Pode passar. O Filho e a plenitude dos tempos. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo foi um plano, o envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Pode passar. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo próprio, determinado pelo Deus Pai. Romanos 5:6. Então, no tempo previsto por Deus, aconteceu a chegada do Messias. E aí vem um ponto que se questiona, tá? Então Deus fez o homem perfeito e o homem pecou e, portanto, essa criação foi toda prejudicada, né? Deus não sabia? Sabia. Mas quando Deus fez o homem, Deus deu a liberdade a ele, sabendo desses riscos. Então Deus falhou? Não. A culpa é sempre do homem. Tem uma palavra na Bíblia que diz também assim: de que é que o homem deve se queixar dos seus problemas? Deve se queixar dos seus pecados, né? Então, e nunca colocar a culpa em Deus e no outro, mas assumir o seu pecado. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Satanás enganou Eva foi lá e convenceu o marido, caíram. Quando Deus veio falar com Adão diz assim: não, foi a esposa que você me deu, o Senhor me deu. Botou a culpa na mulher. A mulher: não, foi a serpente. E assim o ser humano vai sempre se justificar. Mas Deus, não esqueçam dessa palavra presciência, muito importante para você esclarecer essas situações, tá? Presciência, antes, ciência, conhecimento. Deus, sendo Deus o eterno, soberano, ele sabia de tudo, né? Mas ele fez o homem e ele, que é soberano, estabeleceu essa relação com o homem. Do jardim você pode comer de todas as árvores, fruto de todas as árvores, só não dessa, que é do conhecimento do bem e do mal, que simboliza Satanás. Então, o ser humano pode ser perfeitamente feliz na terra com Deus, sem deixar que Satanás interfira. E agora nós temos Jesus para nos blindar. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, tá? Então, se o homem, como o próprio apóstolo Paulo ensinando em Efésios 6, ele diz: o demais, irmãos meus, tomai toda a armadura de Deus. Então o homem deve estar armado até os dentes, não com a arma branca, não com a arma de fogo, com armas carnais, mas com as armas espirituais, né? Em Deus, e venceremos em nome de Jesus. E qualquer tropeço, o Senhor está lá com a mão quando nós pedimos socorro, para nos levantar e nos colocar de pé, de forma que nós podemos vencer, sim, somente em Jesus. Pode passar. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano
construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho, né? Então chegou no tempo de Deus, e o tempo de Deus é sempre o tempo certo. Pode passar. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular, né? Então Deus sempre, irmãos, proporcionou meios de se tornar conhecido. E nos nossos dias, meus irmãos, a Bíblia diz assim: abundou o pecado. Abundar é muito pecado, muita graça. O que é isso? O mundo está dominado hoje, né, por um sistema global, mundial, de interligação de povos, de países, de seres humanos, né, com uma disseminação imaginável, incalculável do pecado. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus também está divulgada no mundo inteiro, amém, meus irmãos? Então, assim, de forma que Deus, Ele sempre vai trabalhar para salvar, irmãos. É lamentável que muitos cristãos desperdicem muito tempo com coisas, né, que são vãs, coisas que não acrescentam nada nem profissionalmente e muito menos de salvação. Mas tem também muitos cristãos que estão se utilizando de todos esses meios para se desenvolver humanamente, socialmente e espiritualmente e divulgar o Evangelho, né? Será sempre assim, uma luta constante das trevas contra a luz, né? Mas a luz vence. E o que é maravilhoso, irmãos, é que por maior que sejam as trevas, quando falta energia na nossa casa, fica tudo escuro, você acende uma vela e já consegue enxergar alguma coisa, né? Estava pensando lá em casa, né? Eu tenho lâmpada de 30, de 10, de 40, eu tenho lâmpada de 4 velas, né? Tá certo? É bem 4 watts, né? Corresponde a 4 velas, 5, porque eu deixo a noite acesa, que eu não gosto da escuridão, né? Então gasta menos energia, tá certo? Mas quando falta energia, uma vela já resolve. Aí eu acendo as outras, aí eu boto 4 velas, nossa, fica claro, né? Então, mostrando, é uma ilustração que por maior que seja as trevas, irmãos, tá? Um crente às vezes que tem pouca luz já faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa está lá com a velinha já apagando, é quando alguém chega e diz: ei, tu é crente, é? Parece que é, né? A pessoa mais ou menos, né? Porque dá para ver que é, né? Que a lâmpadazinha, a velhinha está já apagando, mas tem um corinho que diz, né? Jesus assopra e o pavio pega, né? Então vamos deixar o Espírito Santo. Pela fé que Abel ofereceu a Deus, sacrifício melhor do que Caim. Hebreus 11:4a. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Jovens e adultos, verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Total decência de 10 alunos da classe. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Regina encerrando com a oração. Aleluia. Saúde amados, glória à paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai santo e justo, meu Senhor amado, Deus de fogo, Deus de poder, somos gratos, Pai, por estarmos diante do meu Senhor, Pai. Somos gratos, meu Pai,
para esta aula de hoje, Pai Santo e amado, abençoa cada um, meu Pai, que venhamos meditar, meu Senhor, na vossa gloriosa palavra, e aprender, meu Pai, mais através do Espírito Santo. Meu Deus, nos conduz em paz nossos lares, meu Pai, derramando a tua graça sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Curve vossas cabeças, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, sejam todos aqui presentes e os demais espalhados pela face da terra. Quem crê, diga amém, amém, a paz do Senhor Jesus.